Olá, eu sei que você está gostando das minhas histórias e contos, mas por favor, não lhe custa nada se inscreva no meu canal para dar mais visibilidade ao YouTube e dar relevância ao canal. Desde já eu agradeço e vamos a mais uma história emocionante. Capítulo 1 O encontro no meio da mata. Lucas sempre gostou de explorar a floresta. Morando em uma pequena casa no limite da cidade, ele tinha o privilégio de viver perto de vastos campos e densas árvores, onde o vento sussurrava segredos e os animais pareciam contar histórias. Mas naquele dia ele se aventurava por uma trilha que nunca tinha notado antes. As árvores estavam mais altas do que o normal, e o chão coberto de folhas secas parecia engolir seus passos. O sol estava começando a se esconder por trás das copas das árvores, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos. Lucas estava sozinho, como sempre, com a mochila nas costas e uma sensação de excitação no peito. Ele gostava dessa sensação de estar perdido, de descobrir novos caminhos e, quem sabe, novos mistérios. Mas algo naquela tarde parecia diferente. Enquanto caminhava, um som estranho chamou sua atenção. Era um latido abafado, quase como se alguém estivesse tentando chamar por ajuda. Lucas parou imediatamente, tentando identificar de onde vinha o som. O latido se repetiu mais fraco dessa vez, mas ainda assim audível. Ele seguiu o som, afastando galhos e empurrando as folhas que caíam das árvores. A trilha parecia desaparecer à medida que ele avançava, e logo ele se viu em um local mais aberto, cercado por árvores antigas e imponentes. Foi quando ele viu o que o som tinha anunciado. No meio da clareira, um pequeno cachorro estava preso em uma armadilha de ferro. Seus olhos estavam arregalados de medo, e ele tentava em vão se soltar. As patas dianteiras estavam feridas, e o sangue manchava o chão ao redor da armadilha. O cachorro, um vira-lata de pelagem castanha e branca, olhou para Lucas com uma expressão de desespero. O coração de Lucas disparou. Ele nunca tinha visto uma armadilha como aquela antes, e o medo pelo animal o fez agir sem pensar. Ele se aproximou com cuidado, falando suavemente para tentar acalmar o cachorro. "Calma, eu vou te ajudar", ele sussurrou, estendendo a mão. O cachorro, ainda tremendo, parecia entender que Lucas não era uma ameaça. Ele parou de se debater, permitindo que o garoto examinasse a armadilha. Era uma armadilha de metal, com dentes afiados que se fechavam com força. Lucas sabia que precisava ser rápido, mas também cuidadoso para não ferir ainda mais o animal. Com o máximo de cautela, ele usou um pedaço de madeira encontrado no chão para tentar abrir a armadilha. O cachorro gemia de dor, mas Lucas não desistiu. Depois de alguns minutos que pareceram horas, finalmente a armadilha se soltou, e o cachorro caiu para o lado, ainda ofegante e fraco. Lucas o pegou nos braços, tentando confortá-lo. "Você vai ficar bem", ele murmurou, sentindo o calor do corpo pequeno e tremendo contra o seu. O cachorro não resistiu e se aninhou em seus braços, como se soubesse que estava seguro. Com cuidado, Lucas começou a caminhar de volta pela trilha. A floresta que antes parecia tão misteriosa, agora parecia um lugar mais acolhedor. Ele sabia que precisava levar o cachorro para casa, onde poderia cuidar dele. Mas enquanto andava, uma sensação estranha começou a tomar conta de seu coração. Algo dentro dele dizia que aquele encontro não era mera coincidência. Talvez a floresta tivesse mais segredos para revelar, e aquele pequeno cachorro fosse apenas o começo de algo muito maior. Ao chegar em casa, Lucas foi direto para o quarto, onde preparou um espaço seguro para o cachorro. Ele o limpou com cuidado, usando toalhas e água morna. O animal, agora mais calmo, parecia confiar totalmente em Lucas. Ele sabia que, embora tivesse encontrado o cachorro por acaso, sua vida estava prestes a mudar de uma maneira que ele não poderia ainda entender. E assim, com o cachorro agora ao seu lado, Lucas se preparava para enfrentar as aventuras e mistérios que a floresta ainda guardava para ele. Capítulo 2 O mistério do amuleto. De volta a casa, Lucas limpou as feridas do cachorro e improvisou uma cama para ele no cantinho de seu quarto. O animal, apesar de assustado, parecia confiar no garoto, lambendo sua mão em gratidão. Enquanto cuidava do pequeno cão, Lucas notou algo peculiar. Preso ao pescoço do cachorro havia um pequeno amuleto de metal desgastado, mas com símbolos gravados que ele nunca tinha visto antes. Lucas pegou o amuleto, tentando entender o que significava. Parecia antigo, e os símbolos lembravam desenhos que ele tinha visto em livros sobre civilizações antigas. Ele ficou intrigado, mas antes que pudesse pensar mais sobre isso, o cachorro soltou um ganido baixo e deitou a cabeça em suas pernas, exausto. Na manhã seguinte, Lucas decidiu perguntar ao avô, um homem apaixonado por histórias e mistérios, sobre o amuleto. O velho ouviu atentamente enquanto Lucas explicava o que tinha acontecido e mostrou o objeto. Assim que viu o amuleto, o avô arregalou os olhos.
E onde você encontrou isso, garoto? Perguntou ele, segurando o amuleto com cuidado. Estava com o cachorro que resgatei ontem na floresta, respondeu Lucas confuso. Por quê? O senhor sabe o que é? O avô suspirou profundamente antes de responder. Não tenho certeza, mas esses símbolos são muito parecidos com os de uma antiga lenda local. Dizem que há muitos anos existia uma pedra mágica escondida na floresta. Quem a possuísse teria o poder de proteger toda a região, ou destruí-la. Esse amuleto pode ser a chave para encontrá-la. Lucas sentiu um frio na espinha. Ele olhou para o cachorro, que agora parecia mais alerta, como se entendesse a conversa. Se isso for verdade, o cachorro não apareceu na sua vida por acaso, Lucas. Ele pode ser mais importante do que você imagina, disse o avô. A partir daquele momento, Lucas percebeu que sua vida simples estava prestes a mudar. Ele precisava descobrir mais sobre o amuleto, a lenda e o que aquilo significava para ele e seu novo amigo de 4 patas. O que Lucas não sabia era que nas profundezas da floresta, alguém também estava à procura daquele amuleto, e não tinha boas intenções. Capítulo 3 – O mistério das armadilhas. Era uma manhã clara e fresca quando Lucas e Pingo, seu fiel companheiro, decidiram explorar novamente a floresta. O cachorro, agora mais forte e animado, corria alegremente à frente, farejando cada folha e galho. Lucas seguia logo atrás com um sorriso no rosto. A mata parecia cheia de vida, os pássaros cantavam, os raios de sol filtravam-se pelas copas das árvores, e o vento suave balançava os arbustos. Contudo, algo incomum chamou a atenção do garoto. Enquanto caminhavam por uma trilha menos frequentada, Pingo parou de repente, farejando o chão com insistência. Lucas, curioso, aproximou-se e percebeu algo brilhando sob uma camada de folhas. Ele se abaixou e afastou os galhos cuidadosamente, revelando uma armadilha de ferro. Era grande, com dentes afiados que pareciam capazes de prender um animal grande. Que coisa horrível! Murmurou Lucas, franzindo o senho. Ele examinou a armadilha com cuidado, percebendo que estava armada e pronta para capturar qualquer criatura que passasse por ali. Quem faria algo assim? Pingo soltou um ganido baixo, como se também sentisse o perigo. Lucas afastou-se com cuidado e olhou ao redor. Algo não estava certo. Ele decidiu continuar caminhando, mas agora com mais atenção. Ao longo do caminho, encontrou outras armadilhas, algumas menores, outras ainda maiores. Todas pareciam estrategicamente posicionadas para capturar animais que utilizavam aquelas trilhas naturais. Isso não pode ser coincidência, disse Lucas para si mesmo. Alguém está colocando essas coisas aqui de propósito. Mais adiante, ele encontrou um pedaço de corda presa a uma árvore, formando uma armadilha suspensa. Pingo latiu, puxando Lucas para outro ponto, onde havia penas espalhadas pelo chão. Ao investigar, ele encontrou uma rede abandonada, com restos de aves que pareciam ter sido capturadas recentemente. Lucas começava a se sentir inquieto. Ele sabia que a floresta era frequentada por caçadores de vez em quando, mas nunca tinha visto algo tão sistemático. O padrão das armadilhas indicava que não era apenas uma pessoa, mas um grupo organizado. Ele pegou um galho longo e desarmou cuidadosamente uma das armadilhas. O som seco do metal se fechando ecoou pela mata, fazendo Pingo recuar um pouco. Lucas acariciou a cabeça do cachorro para acalmá-lo. Vamos descobrir quem está fazendo isso, amigo. Não podemos deixar que continuem machucando os animais. Seguindo mais fundo na floresta, Lucas notou algo ainda mais perturbador: pegadas humanas. As marcas eram recentes, indicando que os responsáveis pelas armadilhas poderiam estar por perto. Ele se abaixou para examinar as pegadas e viu que eram grandes, provavelmente de botas pesadas. Havia várias marcas, sugerindo que pelo menos 2 ou 3 pessoas estavam envolvidas. Lucas decidiu que não podia ficar parado. Ele precisava entender o que estava acontecendo e encontrar uma forma de proteger a floresta e seus habitantes. Com cuidado, ele seguiu as pegadas, mantendo-se atento a qualquer som ou movimento. Enquanto caminhava, Lucas não podia deixar de pensar em como a floresta, que sempre fora um lugar de paz e aventura para ele, agora parecia ameaçadora. Ele sabia que não podia enfrentar essa situação sozinho, mas também não queria envolver os adultos sem ter certeza do que estava acontecendo. Depois de um tempo, Lucas parou para descansar. Ele se sentou em uma pedra e observou Pingo, que parecia inquieto. O cachorro farejava o ar e olhava em direções diferentes, como se sentisse algo. Lucas percebeu que o comportamento de Pingo era um alerta. Algo ou alguém estava por perto. De repente, um barulho distante chamou sua atenção. Era o som de galhos quebrando e passos apressados. Lucas rapidamente se escondeu atrás de uma árvore, puxando Pingo para perto.
Ele espiou com cuidado e viu uma figura passando entre as árvores. Era um homem, vestido com roupas gastas e carregando algo que parecia uma sacola cheia. Lucas não conseguiu ver seu rosto, mas percebeu que ele estava indo na direção de onde as pegadas levavam. Lucas esperou até que o homem desaparecesse na mata antes de sair de seu esconderijo. Ele sabia que precisava agir com cautela, mas agora tinha certeza de que não estava imaginando coisas. Alguém estava realmente colocando aquelas armadilhas, e ele precisava descobrir o motivo. Vamos voltar para casa, Pingo, disse Lucas, acariciando o cachorro. Precisamos pensar no que fazer a seguir. Enquanto voltava pelo caminho, Lucas sentiu uma mistura de medo e determinação. Ele sabia que a situação era perigosa, mas não podia ignorar o que estava acontecendo. A floresta era seu refúgio, e ele faria de tudo para protegê-la. Capítulo 4. A descoberta de um acampamento. Lucas não conseguia parar de pensar nas armadilhas que encontrara na floresta. A imagem das pegadas humanas e do homem que vira carregando sacolas o deixava inquieto. Ele sabia que precisava investigar mais, mas também entendia que isso seria perigoso. Apesar disso, a curiosidade e o desejo de proteger a mata o impulsionavam. Na tarde seguinte, Lucas decidiu voltar à floresta com Pingo. Desta vez ele se preparou melhor, levou uma mochila com uma lanterna, uma garrafa de água, e um pequeno caderno onde pretendia anotar tudo o que descobrisse. Pingo, como sempre, estava animado, correndo à frente e farejando o caminho. Enquanto caminhavam por uma trilha mais afastada, Lucas percebeu que o ambiente estava mais silencioso do que o normal. Os pássaros não cantavam, e o som do vento nas árvores parecia distante. Ele sentiu um arrepio, mas continuou em frente, atento a qualquer sinal de perigo. Foi então que, ao se aproximar de uma clareira, ele viu algo que o fez parar imediatamente. No meio da abertura na mata, havia um acampamento improvisado. Barracas de lona estavam montadas de forma desorganizada, e havia várias caixas empilhadas. Ao lado, redes pendiam de árvores, algumas contendo aves silvestres presas. Sacos grandes estavam espalhados pelo chão, e Lucas podia ver o movimento de pequenos animais dentro deles. Não pode ser, sussurrou ele, sentindo o coração acelerar. Eles estão capturando os animais da floresta. Lucas se agachou atrás de um arbusto para observar melhor. Ele viu um homem alto, com barba desgrenhada, andando pelo acampamento. O homem parecia estar organizando as caixas, verificando o conteúdo de cada uma. Lucas percebeu que ele estava armado com um facão pendurado na cintura, o que o fez sentir um frio na espinha. Isso é muito maior do que eu imaginava, pensou Lucas, enquanto fazia anotações rápidas em seu caderno. Ele precisava reunir o máximo de informações antes de decidir o que fazer. Pingo, que estava ao seu lado, soltou um ganido baixo. Lucas colocou a mão sobre a cabeça do cachorro, tentando acalmá-lo. Ele sabia que não podia ser descoberto, mas também sentia que precisava agir rápido para ajudar os animais capturados. Enquanto observava, Lucas notou algo ainda mais preocupante. Havia mais de um homem no acampamento. 2 outros sujeitos apareceram, carregando mais sacos com animais. Eles riam e conversavam em voz alta, mas Lucas não conseguia entender o que diziam. A cena o encheu de revolta, mas ele sabia que não podia fazer nada sozinho naquele momento. Depois de alguns minutos, Lucas decidiu que era a hora de sair dali antes que fosse notado. Ele sinalizou para Pingo e começou a recuar cuidadosamente. Contudo, ao dar o primeiro passo para trás, pisou em um galho seco, que se quebrou com um estalo alto. Lucas congelou. Os homens no acampamento pararam de conversar e olharam em direção às árvores. Você ouviu isso? Perguntou um deles. Deve ter sido algum animal, respondeu o outro, mas com um tom desconfiado. Lucas prendeu a respiração e ficou parado, tentando se misturar às sombras. Pingo, como se entendesse a gravidade da situação, permaneceu quieto ao lado dele. Após alguns momentos de tensão, os homens voltaram às suas atividades, aparentemente convencidos de que não havia nada ali. Aproveitando a distração deles, Lucas e Pingo recuaram mais um pouco antes de se virarem e correrem de volta pela trilha. O coração de Lucas batia acelerado, e ele só parou de correr quando sentiu que estavam a uma distância segura. Ao chegar em casa, Lucas se trancou no quarto e espalhou suas anotações sobre a cama. Ele precisava planejar seus próximos passos. Não podia simplesmente ignorar o que vira, mas também sabia que não seria fácil enfrentar aqueles homens sozinho. Vou precisar de ajuda, disse ele para si mesmo, olhando para Pingo, que o observava atentamente. O cachorro latiu baixo, como se concordasse. Lucas decidiu que precisava contar ao avô sobre o que descobrira. O velho sempre tivera boas ideias e poderia ajudar a encontrar uma solução.
Ele também pensou na possibilidade de envolver as autoridades, mas temia que isso alertasse os homens e os fizesse fugir antes que fossem pegos. Com a mente cheia de ideias e planos, Lucas sabia que aquela noite seria longa. Ele estava determinado a proteger a floresta e seus habitantes, mas também entendia que a missão seria perigosa. Ainda assim, ele não podia recuar. A floresta precisava dele, e ele não decepcionaria. Capítulo 5 – O encontro com os homens malvados. Lucas acordou cedo naquela manhã, ainda com as imagens do acampamento gravadas em sua mente. A noite anterior fora agitada, cheia de planos e pensamentos. Ele sabia que precisava voltar à floresta, mas desta vez seria mais cuidadoso. O que ele havia visto não podia ser ignorado, e a sensação de que algo maior estava em jogo o impulsionava a agir. Depois de tomar o café da manhã apressadamente, Lucas pegou sua mochila e chamou Pingo. O cachorro parecia entender a gravidade da situação, pois não estava tão agitado quanto de costume. Juntos partiram em direção à trilha que levava ao acampamento. O plano de Lucas era observar mais de perto e tentar descobrir quem eram aqueles homens e o que exatamente estavam fazendo. A mata estava silenciosa, o que deixava Lucas ainda mais alerta. Ele caminhava devagar, cuidando para não fazer barulho. Pingo seguia ao seu lado, farejando o ar e olhando ao redor. Quando chegaram perto da clareira onde o acampamento estava localizado, Lucas se abaixou e sinalizou para que Pingo ficasse quieto. Ele se escondeu atrás de um arbusto denso e começou a observar. Os homens estavam lá novamente. 3 deles, desta vez. Um deles parecia estar organizando sacos com animais, enquanto os outros 2 verificavam armadilhas e redes espalhadas pela floresta. Lucas sentiu a raiva crescer dentro de si ao ver aves e pequenos mamíferos presos, lutando para se libertar. Isso tem que acabar, murmurou ele para si mesmo. Enquanto observava, algo inesperado aconteceu. Um dos homens, o mesmo que Lucas vira no dia anterior, olhou diretamente em sua direção. Lucas prendeu a respiração, tentando se manter imóvel, mas Pingo, talvez sentindo perigo, soltou um rosnado baixo. O homem franziu o senho e começou a caminhar na direção deles. Ei, tem alguma coisa ali! Gritou ele para os outros. Lucas sentiu o coração disparar. Ele sabia que precisava agir rápido. Pegando Pingo no colo, ele se levantou e correu pela mata, tentando se afastar o máximo possível. Atrás dele, ouviu os homens gritando e os sons de passos pesados o perseguindo. Peguem ele! Gritou um deles. Não podemos deixar que ele conte para alguém. Lucas correu como nunca antes. O terreno era irregular, com galhos e pedras espalhados, mas ele não podia parar. Pingo, percebendo a urgência, ficou quieto em seus braços. Depois de alguns minutos de corrida desesperada, Lucas encontrou uma árvore grande com um tronco oco. Ele se escondeu ali, segurando Pingo perto de si e tentando controlar a respiração. Os homens passaram correndo pela área, gritando uns para os outros. Lucas esperou até que o som dos passos desaparecesse antes de sair de seu esconderijo. Ele sabia que não estava completamente seguro, mas precisava continuar se afastando. Depois de caminhar por um bom tempo, Lucas finalmente chegou a uma parte da floresta que conhecia bem. Ele se sentiu aliviado ao reconhecer o caminho que levava de volta para casa. Ainda assim, ele sabia que a situação estava longe de ser resolvida. Os homens não apenas estavam destruindo a floresta, mas agora sabiam que ele estava por perto. Ao chegar em casa, Lucas contou tudo ao avô. O velho ouviu com atenção, sem interrompê-lo. Quando Lucas terminou, o avô suspirou profundamente e disse: "E isso é muito sério, Lucas. Esses homens são perigosos, e você não pode enfrentá-los sozinho. Precisamos pensar em um plano." Lucas concordou, mas sabia que não seria fácil. Ele precisava proteger a floresta e os animais, mas também precisava garantir sua própria segurança. Ele olhou para Pingo, que parecia exausto, mas ainda determinado. Juntos, eles enfrentariam o que viesse pela frente.